Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos no final de mais um ano letivo. Nas famílias faz-se o balanço das notas, dos comportamentos, um balanço feito entre pais e filhos, mas é também o momento de perceber o que foi aprendido neste ano letivo, mas também provavelmente no final de um ciclo de aprendizagem, e por isso aprender na infância é algo que devemos refletir. O que estamos a fazer bem e mal nas nossas escolas, que notas podem ser deixadas para quem se interessa por este tema. É o tema da conversa deste Da Capa à Contra Capa, uma parceria da Fundação Francisco Manuel dos Santos com a Renascença. Os nossos convidados são Isabel Leite, professora de Psicologia da Universidade de Évora, foi secretária de Estado do Ensino Básico e Secundário e coautora do livro de Como se aprende a ler, publicada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em 2010. O seu doutoramento versou exatamente a aprendizagem da leitura e da escrita. Também connosco Margarida Afonso, da Escola Superior de Educação do Politécnico de Castelo Branco, é doutorada em Didática das Ciências pela Universidade de Lisboa e tem exatamente dois estudos essenciais para perceber a ciência na escola. Que ciência se aprende na escola, publicado em novembro de 2013, e também a questão do valor experimental na ciência e na escola, publicado também pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Com elas vamos falar durante os próximos 30 minutos. Bem-vindas, muito obrigado pela vossa presença. Vamos olhar aqui para esse momento de primeiros passos de aprender a ler e a escrever. Começo por si, Isabel Leite. Como se aprende a ler, só por si dava um programa. mas a ideia aqui é perceber se estamos a ensinar bem ou mal, e já agora demos um pouco uma ideia de qual é neste momento a grande questão-chave que está a ser debatida nesta matéria, porque ela é discutida, ela é analisada por quem se dedica às ciências da educação, mas qual é neste momento a grande fratura, digamos assim, pedagógica, se ela existe globalmente nesta questão da aprendizagem, e pode ir da questão da leitura em particular. Uhum. Bom, eu antes de mais gostaria de agradecer o convite para participar neste programa, e tentando responder diretamente à pergunta que me coloca, eu acho que uma das questões que merece uma particular atenção é a forma como nós podemos melhorar o ensino da leitura e da escrita e garantir o sucesso nessa aprendizagem, logo desde as etapas iniciais. Esse parece-me um aspecto fulcral. E os dados que nós atualmente dispomos do ponto de vista científico, os dados que dispomos sobre a evolução do desempenho dos alunos ao longo de vários anos, estudos comparativos do desempenho na leitura de diversos países, mostram de facto que nós temos aqui uma grande margem ainda para melhorar. E porquê é que temos uma margem para melhorar? Bom, há uma série de trabalhos que têm mostrado de forma muito consistente que há uma percentagem de crianças que vai ficando progressivamente para trás e que fica no desempenho na leitura, sendo que eu gostava daqui salientar o papel da leitura. A leitura é a aprendizagem fundacional de todo o percurso escolar. Vai ser através da leitura e da capacidade de expressão escrita que o aluno vai conseguir desenvolver e ter acesso a uma série de conhecimentos, até noutras áreas. E aquilo que nós vimos, e que já vem sendo demonstrado desde os anos 80, é que os alunos que têm dificuldades logo nas etapas iniciais, quando eu digo etapas iniciais, estamos a falar de dificuldades no primeiro, no segundo ano de escolaridade, a aprender a ler e a escrever, vão progressivamente afastando-se dos seus pares. Por isso é preciso trabalhar logo aí. Identificar muito precocemente, identificar com instrumentos que nos permitam, quando eu digo instrumentos, é formas de avaliação que permitam já ao vamos professor... às formas de avaliação, sim, porque isso é relevante, não é? Porque falou exatamente, em sucesso, exatamente. Falou em garantir com sucesso. Como é que se avalia? Qual é o instrumento básico? É uma questão sumativa de um conjunto de parâmetros? Ou é apenas e só com exames em determinados momentos, provas muito
Bom, ambos são úteis. Ambos são úteis. Ambos dão uma informação extremamente útil. Os exames, as provas de aferição, independentemente do seu formato, permitem-nos verificar o desempenho da criança e comparar o desempenho dessa criança com os seus pares na turma, ao nível da escola, ao nível nacional. Portanto, dão uma informação extremamente rica, mas ao nível da sala de aula é extremamente importante que haja uma monitorização muito atenta por parte do professor, e muitos professores fazem isto muitíssimo bem, sobre o desempenho que a criança vai tendo, como é que ela vai evoluindo e, sobretudo, ser capaz de identificar quando a criança não evolui, onde é que está a dificuldade. E esse é um aspecto central, para que se possa adaptar a natureza da instrução, portanto, para que o professor possa exercitar aquilo em que a criança está ainda mais frágil, para que ela possa dar o salto e continue a acompanhar os pares. Isso não está a ser feito de forma suficientemente produtiva, ou seja, há meninos que estão a ficar para trás por falta de atenção? É falta de atenção? Não é falta de atenção, é falta de exercício da leitura, é falta de uma instrução, se calhar, adequada, que seja capaz de se dirigir para aquilo que a criança não está a ser capaz de ultrapassar, de vencer, não é? A leitura é das aprendizagens mais complexas, se calhar, que o ser humano faz. Aprender um código escrito, portanto, um código que representa a fala, é uma aprendizagem extremamente complexa. E tem que ser ensinada de forma explícita, sistemática. A evidência científica nesse contexto é muito clara. Ninguém aprende a ler por exposição a palavras escritas. As correspondências, letra, som, têm que ser ensinadas. Temos que garantir que a criança as aprende todas. Têm que ser exercitadas de forma sistemática na sala de aula, em casa. Os pais devem estimular a leitura numa fase inicial, muito inicial, primeiro, segundo ano. Essa leitura tem que ser em voz alta, para que o adulto detete onde é que a criança tem dificuldade, qual é a palavra, qual é a letra que ela ainda não tem bem sabida, onde é que ela dá erros, no caso da escrita, para ser capaz de apontar a sua instrução para aquilo que a criança ainda não é capaz de fazer. Margarida Afonso, gostava de ouvir também um pouco sobre esta reflexão, e já vamos ao capítulo particular das ciências, mas interessava-me também identificar a leitura como chave também para ter bons resultados nas ciências, não é? Claramente, de acordo, 100% de acordo. A leitura é a base, apesar de eu, de facto, nas escolas, toda a minha experiência académica é no sentido de um desenvolvimento científico capaz e de qualidade, mas este desenvolvimento claramente depende muito da leitura do texto escrito, até da leitura da imagem, conseguir ler e compreender, depois nem é só ler, é preciso compreender aquilo que se lê. E, portanto, é claramente a base para outras aprendizagens, nomeadamente das ciências. E partilha esta ideia de que há meninos que podem estar a ficar para trás neste tipo de competências? Sim. Quem anda nas escolas tem uma clara percepção de que muitas vezes as crianças não vão para a frente por dificuldades de leitura, da interpretação que podem fazer dos textos, das mensagens que lhes são dadas, e depois é um cumulativo, não é? Porque depois isto, ao longo do tempo, estas dificuldades vão se acumulando e impedem um bocadinho o sucesso. E a responsabilidade é muito do professor? Parece, o que estão a descrever coloca um peso muito grande sobre o professor, naturalmente. Mas é uma responsabilidade única do professor? Não é, por certo, uma responsabilidade única. Nós temos claramente efeitos do capital escolar familiar, portanto, as crianças que estão em maior risco são aquelas que provêm de famílias com um nível de escolaridade mais baixo, são aquelas que vêm de níveis com carências económicas mais significativas. Mas a evidência científica também mostra que a qualidade da instrução que é dada na escola faz toda a diferença, particularmente nesta população mais fragilizada, em maior risco. São essas as crianças que tendem a ficar para trás mais rapidamente. E quando há pouco perguntava se
estão de facto crianças a ficar para trás. Bom, os dados dos estudos internacionais, por exemplo, do PIRLS, que é uma prova de compreensão na leitura que é aplicada a alunos de 9, 10 anos de idade, em que Portugal participou, em 2016, 21% das crianças portuguesas ficaram nos níveis mais baixos de desempenho. Ou seja, 1 em cada 5 crianças não está com o nível de leitura esperado para o nível de escolaridade em que está. E estes são números consistentes, que depois, quando nós vemos os resultados em anos posteriores, por exemplo, aos 15 anos de idade, no PISA, mantêm-se, continuam a ser cerca de 20% aqueles que têm níveis de desempenho muito baixos na leitura. Se existe esse contexto que pode favorecer que o menino fique para trás, Margarida Afonso, pergunto-lhe isto, o envolvimento dos outros atores, ou seja, dos pais, por exemplo, como é que se pode fazer de uma forma mais produtiva, digamos assim, ou seja, e aqui já entramos no que podemos fazer bem nas nossas escolas, que outras estratégias podem ser encontradas para resolver este problema, para além de dar um maior foco ou atenção do professor ao menino que fica para trás ou que não está a ter um desempenho no primeiro ou segundo anos relativamente aceitável para aquilo que é necessário. Sim, claro que na sala nós temos predominantemente o professor que acompanha o aluno, que orienta o aluno, que detecta dificuldades em alguns alunos. Claro que dentro da sala de aula o papel central será do professor. E um professor bem formado pedagógica e cientificamente, claro que tem instrumentos para atuar melhor. Agora, o professor e a escola é um espaço aberto, permeável. E, portanto, toda a interação e toda a cooperação com outros agentes, sejam os pais, sejam as juntas de freguesia, sejam as câmaras municipais, claro que podem ter um desempenho muito... uma colaboração que pode claramente ajudar o papel do professor dentro da sala de aula. Os pais, através de uma interação muito mais intensa, e penso que as escolas têm ido no bom caminho de facto trazer os pais para as escolas e eles também poderem colaborar e ajudarem-se mutuamente, as juntas de freguesia, até com o apoio, pode ser até financeiro, em pôr mais livros para leitura nas escolas, portanto, há todo aqui um conjunto de agentes que claramente podem ajudar a este papel. Na questão entrando aqui um bocadinho também na ciência, no estudo que fez, por exemplo, que ciência se aprende na escola, deixou várias pistas relevantes, até sobre a organização da própria sala de aula, nomeadamente até se identificava como problemas, às vezes a disposição da sala está preparada para trabalhos de grupo, mas depois as coisas não são para aí direcionadas, ou seja, dentro da própria organização da sala de aula, também se pode fazer mais nas nossas escolas, pergunto, professor. Sim, claramente. Penso que estará a referir ao estudo que Ciência se Aprende na Escola, apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E o que é que nós fomos fazer? Nós fomos pegar em todos os documentos da educação básica, do 1º ao 9º ano de escolaridade, particularmente relacionados com as ciências. E o que é que nós verificamos? Verificamos que, essencialmente ligado à exigência conceptual, até que ponto nós somos exigentes nas ciências que se desenvolvem, se apelamos a capacidades de nível elevado, se apelamos a conceitos de nível mais complexo, até para a promoção cognitiva dos alunos. E o que é que nós verificamos? Que, de facto, os documentos oficiais têm um grau de complexidade bastante grande, mas depois, à medida que avançamos, esse grau de complexidade vai-se perdendo, o que pode pôr em causa algumas aprendizagens, algum desenvolvimento das crianças. Quando vai-se avançar, está a falar do 1º ao 4º ano? Não. Por exemplo, quando pegamos uns documentos do Ministério da Educação, que são dirigidos aos professores, o nível de exigência é muito grande. Quando pegamos nos manuais escolares, decresce esse nível de exigência. Quando pegamos em avaliações e práticas pedagógicas, os estudos mostram que a exigência ainda é menor. Nós podemos pensar, mas são os professores que estão a fazer mal. Não necessariamente. Quando vamos, por exemplo, verificar os documentos do Ministério da Educação, eles muitas vezes são muito ambíguos, muito generalistas, muito abstratos, e muitas vezes o professor não sabe traduzir na sala de aula aquelas indicações. Mas e, portanto, explicar-se a autonomia do próprio professor para expor a matéria à sua maneira. Claro, mas não podemos confundir autonomia com falta de
pouco explícito na mensagem que se lhes é dada. Uma coisa é a autonomia, e claro que o professor tem autonomia, deve pode ter utilizá-lo. Uma metodologia que foi desenvolvendo ou tem balizas específicas que tem que seguir? Não, às vezes as indicações para o professor são tão genéricas, mesmo um professor com experiência, com muitos anos de serviço em sala de aula, não percebe até onde são dados tópicos, às vezes tópicos, que mesmo que fossem mais restritos, não impediriam que o professor tivesse liberdade de ação. A verdade é que são tão abstratos e tão generalistas que muitas vezes os professores, mesmo com experiência, foi o que fomos verificar, mesmo com experiência, têm dificuldade em interpretar aquilo em termos de como é que isto se concretiza. Pronto. E foi muito, este estudo apelou muito a esta questão de que, muito bem, nós também precisamos de apoiar os professores, nós precisamos de lhes dar instrumentos sem lhes coartar a liberdade de ação. Gostava de ouvir sobre isto, Isabel Leite. Bom, sobre a questão da autonomia, eu vou-me agora direcionar não para o ensino das ciências, mas para a área da leitura e da escrita. Há um aspecto que muitas vezes que se confunde com a questão da autonomia, que tem, eu vou falar no caso, por exemplo, do método de ensino da leitura e da escrita. Não é? Há diferentes métodos que têm sido utilizados ao longo da história, que têm sido discutidos no âmbito das ciências da educação, da didática, da leitura e da escrita, mas neste momento nós dispomos, e este parece-me que é o ponto principal, nós dispomos de evidência científica que compara a eficácia dos diferentes métodos e que mostra que há métodos que são eficazes no sentido em que levam a um sucesso mais rápido, levam a que a criança perceba e adquira o mecanismo da leitura mais rapidamente, tenha menos dificuldades nesse processo e que inclusivamente previnem a incidência de dificuldades escolares. Estamos a falar dos métodos fónicos, os métodos que ensinam o código ortográfico de forma explícita, sistemática, com materiais que são rigorosamente e cuidadosamente numa fase muito inicial da leitura. Quando eu digo materiais, estou a falar de seleção de palavras, seleção de frases, seleção de textos, que os selecionam de maneira a garantir que quando é dada uma nova instrução, um novo conhecimento à criança, ela tem ali um conjunto de palavras, de frases, de textos que lhe permitem exercitar, consolidar esse novo conhecimento e que não são introduzidas, por exemplo, letras, correspondências de letra som num texto que a criança ainda não tenha aprendido. E que, obviamente, se elas aparecerem, a criança não vai ser capaz de ler, vai tropeçar na leitura daquela palavra, da leitura daquela frase, compromete a compreensão na leitura. Portanto, a evidência científica deste ponto de vista tem sido muito clara. Há métodos que são eficazes e mesmo dentro dos chamados métodos fónicos, os tais que ensinam de forma explícita o código da língua, há evidências de como é que nós podemos introduzir um conjunto de princípios de como podem ser introduzidas as correspondências de letra som em função do seu nível de complexidade. E temos um problema nas escolas portuguesas a esse nível? Ou não? Eu acho que temos ainda um caminho longo a trilhar neste conhecimento científico que é fundamental para o professor perceber que há evidência de que há métodos que são mais eficazes. Temos um longo caminho ainda, se calhar, a percorrer no conhecimento de como é que a criança evolui do ponto de vista da aprendizagem, do que podem ser obstáculos nessa aprendizagem isso é claramente não faz algo muito que tem que ser sentido, melhorado. A ideia de ter um conjunto de níveis de exigência diferentes consoante ou seja, do manual do escolar, desde da orientação inicial ao professor, a exigência ser diferente, não faz muito sentido. Não. Em teoria não faz. Não faz sentido. Eu acho que não sei se é esse o caso no domínio das ciências. No caso da leitura e da escrita, eu acho que muitas vezes esse desfazamento passa precisamente por uma necessidade de um maior conhecimento científico sobre os avanços que têm sido feitos, as descobertas que se fazem sobre
como é que nós aprendemos a ler, o que é que o nosso cérebro está a fazer quando estamos a ler, e as características da língua que o professor está a ensinar. É um conhecimento extremamente importante. O professor tem que dominar muito bem as características da própria língua, as características do código ortográfico, tem que saber dentro dessas características quais são aquelas que são fonte de dificuldade para a criança, para poder estar atento a esses obstáculos e insistir e dar uma instrução que permita à criança rapidamente Mas então isto aprender. estamos a entrar na questão da formação dos professores. Sim. E essa é uma questão-chave aqui, não é? Essa é uma questão-chave. Como é que avaliam neste momento, Margarida Afonso? Claramente, a chave de qualquer sistema educativo é o professor. Embora a grande finalidade, é de facto uma educação de qualidade das crianças, dos alunos, mas esta meta só é atingida com uma boa formação de professores. E há aqui uma falha Inicial e contínua. E claramente temos que investir muito mais na formação, nomeadamente contínua, que tem estado relativamente menos valorizada. E claramente pela formação de professores, sem dúvida, quer científica, quer pedagogicamente. Menos valorizada por fatores atrás, como alguma sobrecarga letiva, claro. Serão os fatores que estarão aqui na base? Sim, penso que o professor neste momento está assoberbado, de facto, com imensas tarefas, e de facto é preciso também dar-lhe tempo para ele estar na sala, efetivamente voltar à sala, porque com o seu espaço, com as suas crianças, e de facto centrar-se nisto. E de facto nas escolas estão muito assoberbadas com outras tarefas. Agora, que a formação de professores é a chave, a pedra-chave, claramente. No caso da formação contínua, não apenas e só no conhecimento de base da matéria, digamos assim, mas também na formação de pedagogia, não é? Na forma de expor a sua matéria. Exato, na forma de expor e na base científica que está na origem dessa didática. E isso é um aspecto extremamente importante. A questão de como ensinamos a ler, nós neste momento temos evidência científica que nos pode orientar para métodos, para materiais, para tipos de instrução que se mostram claramente mais eficazes do que outros. E, portanto, essa não é uma questão menor. A didática, muitas vezes confundem-se as opções pedagógicas com questões de autonomia. Evidentemente que a forma como o professor ensina, aquilo que ele vai escolher é do âmbito da sua autonomia, mas é importante que o professor tenha acesso a conhecimento científico que lhe permitem fazer escolhas informadas. E nós neste momento, por exemplo, na área da leitura e da escrita, nos últimos 40, 50 anos fizeram-se avanços enormes sobre os processos mentais que estão implicados na leitura e na escrita, as características da língua e da ortografia que influenciam o ritmo da aprendizagem. Evoluiu-se muito no tipo de instrumentos que se podem utilizar para identificar, para monitorizar a evolução do desempenho da criança e identificar onde é que estão as dificuldades, os conhecimentos que os professores podem ter, a capacidade de sinalizar precocemente crianças que estão com dificuldades e, portanto, esse é um conhecimento fundamental para a formação inicial e contínua. Professora Margarida Afonso? Não, complementando o que a minha colega referiu, também há uma série de estudos, mesmo também na área das ciências, aonde é que as crianças têm mais dificuldade, aonde é que as crianças não têm tantas dificuldades, quais são os pré-requisitos para se avançar. Há imensa investigação também nesta área que precisa de chegar, às vezes, aos professores para se eles apropriarem e, de facto, transferirem para as suas práticas pedagógicas. Porque há imensos estudos que mostram onde é que a criança tem dificuldade nas ciências, porque é que a criança não aprende determinados conceitos e aprende outros com maior facilidade. E isto, há estudos que mostram que cognitivamente ou sociologicamente a própria prática pedagógica, com algumas características que podem favorecer ou não estas aprendizagens. E há muitos estudos. Agora, é importante que esta investigação que se faz chega aos professores, os investigadores educacionais, que consigam passar a mensagem através da formação contínua, através, de facto,
E isso pode responder a uma das questões que está também num desafio que é lançado nesse livro sobre a ciência que se aprende na escola, quando defende a questão da forma integrada como deve ser o ensino básico das ciências, porque se não houver essa formação do professor no sentido também de perceber essas interligações, e não estou só a falar de matéria, mas também dos agentes educativos, provavelmente essa integração das ciências não vai acontecer. Claramente, é assim, nós estamos a falar... que é jardim de infância, primeiro ciclo, estamos a falar de um professor, de um educador único que está na sala. Eventualmente terá apoio mas o centro é de facto um professor que tem que gerir uma série de aspectos, nomeadamente vários conteúdos disciplinares. E, portanto, tem que ter uma visão integrada do que vai desenvolver. Agora, este professor claramente precisa também de interagir e de coordenar com outros colegas, com outros agentes educativos e, eventualmente, por exemplo, uma sugestão que é dada é eventualmente criar grupos de apoio ao professor se ele sentir dificuldade numa determinada área disciplinar. Ele sente dificuldades nas ciências ou não tem dificuldades, mas gostaria de inovar, mas gostaria de saber como é que poderá fazer melhor. E, portanto, eventualmente a criação de grupos que possam ajudar, de facto, os professores Grupos compostos por outros professores? Por outros professores, eventualmente por investigadores educacionais de diversas áreas, da língua materna, das ciências, eventualmente da matemática, das expressões. E, portanto, este apoio pode ser essencial e pode ser permitir o tal salto que um professor pode dar na sala de aula. Parece-me essencial. O que acha desta ideia, Isabel? Não, parece-me ótima e acho que do ponto de vista da compreensão do sucesso educativo, a compreensão do desenvolvimento cognitivo da criança é também ela muito importante, não é? E portanto, a ideia de termos aqui a possibilidade de participação de diferentes agentes, diferentes atores, é extremamente útil. Com uma proximidade, que sejam agentes próximos em termos geográficos, de poder contactar com os professores, de ir às escolas, eventualmente. Este apoio, esta proximidade pode ser, de facto, essencial para um professor. Em apoios, aqui estamos a falar no apoio ao professor, mas gostava de voltar à questão dos alunos em dificuldade e ao que pode ser feito com eles, Isabel Leite. Estes alunos precisam de aulas extra? Precisa que tudo isso seja mais bem estruturado? Precisam. O que é que temos que mudar aí, digamos assim? Temos que, em particular, ser capazes, em primeiro lugar, ser capazes de sinalizar criança a criança. As dificuldades não são todas iguais. Aprender a ler envolve inúmeros processos. Basta que se falhe num conhecimento, num processo específico para tudo o resto ficar comprometido. Portanto, em primeiro lugar, temos de ser capazes, criança a criança, de identificar o que é que aquela criança não está a ser capaz de fazer. E em segundo lugar, e portanto isto implica necessariamente, agora respondendo à pergunta que me coloca, um trabalho extremamente individualizado. Individualizado em pequeno grupo. Há alguns estudos científicos que mostram que o trabalho em pequenos grupos, trabalhar com 3, 4, 5 crianças com um nível de dificuldades relativamente semelhantes, conduz a resultados praticamente tão bons quanto o trabalho individualizado. É um apoio ao estudo? É um apoio, não é necessário. Um grupo de apoio ao estudo? Pode ser um grupo de apoio ao estudo, pode ser uma atenção, pensando por exemplo no primeiro ciclo, uma atenção particular que o professor dá no contexto da sua aula a um grupo de alunos que está a ficar para trás e, portanto, imaginemos na leitura que reforça os momentos em que aquela criança lê em voz alta, lê para um pequeno grupo, faz exercícios e, portanto, o professor dá mais atenção àquele grupo durante o tempo que for necessário para rapidamente eles conseguirem chegar ao nível do desempenho da turma. E isto tem que ser feito desde as primeiras semanas. Vou-lhe dar um exemplo. A compreensão de que a letra serve para representar um determinado, vamos simplificar, um determinado som da fala, é uma descoberta que algumas crianças fazem ao fim de muito poucas semanas, com muito pouco tempo de instrução, mas outras levam meses a fazê-lo. E, portanto, aquelas que levam meses a fazê-lo, se essa dificuldade, a dificuldade que a criança, ou seja, o facto da criança não ter percebido ainda que a letra corresponde a um determinado som. E, portanto, quando eu mudo uma letrinha numa palavra, necessariamente estou a produzir uma palavra diferente. Se ela não entendeu isto, ela não está a perceber o que é ler. Portanto, não vai avançar na leitura.
E isto tem que ser sinalizado nas primeiras semanas. É tal atenção... Mas há tempo para ter essa atenção, porque o professor também tem tem um timeline, tem um plano de trabalhos e de estudo. Há tempo. Eu acho que há tempo e ganha-se tempo se essa atenção for dedicada logo desde o princípio. Eu acho que esse é o ponto-chave. Portanto, temos é que não podemos deixar que as dificuldades se acumulem. E creio que isto é válido tanto para a leitura e para a escrita, vimos também noutros domínios, como por exemplo o ensino da matemática, onde quando as dificuldades se vão acumulando, de repente o fosso entre aquela criança e os seus pares é enorme e torna-se extremamente difícil de recuperar. Portanto, tem que ser desde o início. E podemos até no pré-escolar, e agora pensando também no trabalho que os educadores de infância e os pais podem fazer, promover o desenvolvimento linguístico, fomentar o contacto com os livros, com a escrita, dar a conhecer à criança uma série de conceitos acerca da escrita, para que é que as letras servem, qual é o seu nome, ajudá-las a reconhecer as letras. Para ganharem balanço para o ensino básico. Exatamente. Margarida Afonso, a sua perspectiva. Não, eu também ia complementar que é o seguinte, há também muitos estudos que vão para a sala de aula e estudam a prática pedagógica, o perfil da prática pedagógica. E estudos sociológicos verificaram que, efetivamente, há práticas pedagógicas que conseguem diminuir o fosso entre as crianças mais desfavorecidas e as crianças mais favorecidas em termos sociais. E, portanto, o que é que acontece? Se essas práticas pedagógicas tiverem determinado perfil, o que é que se verifica? Verifica-se que mesmo as crianças de grupos sociais têm um desenvolvimento muito grande e conseguem aproximar-se das outras crianças. E, portanto, o que é que isto significa? Que na prática pedagógica também está ali um aspecto essencial. E há estudos que mostram mesmo que se a prática pedagógica tiver determinado perfil e determinadas características, consegue superar, muitas vezes, alguns desajustes da família. Quando eu falo desajustes da família, é desligada da escola, dos códigos da escola. E, portanto, o perfil dessa prática pedagógica, em termos sociológicos, de facto faz a diferença e permite que estas mais desfavorecidas, estas crianças, possam dar o salto. E estes grupos de apoio ao estudo, para si, fazem sentido? Podem complementar, claramente. Agora, não havendo às vezes grupos de apoio ou sendo grupos mais extensos, em que pode ser difícil formar 4, 5 crianças, pronto. Não sendo possível, ou sendo mais difícil, ou menos frequente, pelo menos o perfil da prática pedagógica é essencial para que, de facto, não haja o fosso entre estes grupos sociais e as crianças. Acrescente, sim. Ia só acrescentar uma nota importante, é que esses grupos de apoio, o importante é que eles façam efetivamente a diferença, ou seja, quando falamos de prática pedagógica, nesses grupos de apoio é fundamental que essa prática pedagógica seja a mais eficaz, ou seja, não reproduza muitas vezes aquilo que se faz e que pode não ser particularmente vantajoso, porque estamos a perder a oportunidade de intervir e de ajudar a criança a recuperar, não é? Sim, é que não seja uma mera repetição de falhas ou uma mera mas que de facto consigam fazer a diferença e colmatar o que pode não estar a ser feito ou reforçar o que está a ser feito bem e, portanto, também tem que ser aproveitados estes espaços, estes pequenos grupos para que de facto serão... Todos os agentes são importantes, é verdade. Falámos aqui do professor e eu gostava de falar um pouco dos pais. Quão importante é ter essa retaguarda atenta à escola? Porque também aqui nesta conversa falámos um pouco de alguns pais desatentos ou da importância de um contexto familiar que pode proporcionar um conjunto de atenção diferente. Quão importante, qual é o peso que tem realmente no sucesso escolar da criança? Bom, tem um peso enorme. Aliás, é dos fatores mais determinantes do percurso e do desempenho escolar de uma criança. E o que é que estamos a fazer bem ou mal nessa matéria? Bom, eu diria, por exemplo, na área da leitura e da escrita, ainda há poucos meses atrás foi divulgado um inquérito sobre as práticas que os pais têm de envolvimento dos seus filhos na leitura. E uma coisa curiosa foi que se verificou que apenas 35% dos pais com filhos em idade pré-escolar ou no primeiro ciclo envolvem com regularidade os seus filhos em hábitos de leitura.
ler diariamente, visitar bibliotecas, visitar livrarias, levá-los à feira do livro, falar sobre o que estão a ler, servirem de exemplo, criarem oportunidades para a criança ler, para explorar um livro. São apenas 35% é que o estão a fazer. Portanto, um dos aspectos importantíssimos nisto é que os próprios pais se consciencializem que o desempenho na leitura é absolutamente determinante para o percurso que a criança vai ter do ponto de vista escolar, para a vida futura daquela criança, e que eles são um agente importantíssimo nesse envolvimento e como modelos. O curioso é que muitos pais, nós próprios portugueses, não temos grandes hábitos de leitura, não é? Não somos, por regra, leitores ávidos. Os leitores ávidos são circunscritos à população com maior nível de escolaridade. Portanto, temos que fazer um percurso aí. Temos que ler mais, nós adultos, para mostrar às crianças e temos que as envolver pelo exemplo. Qual é a sua perspectiva sobre isto e a questão, o que é que estamos a fazer bem e mal em relação aos pais e à escola? Claramente eu acho que estamos num bom caminho de colocar os pais como um ponto central e que podem entrar na escola e podem ajudar efetivamente, e que o professor nesta interação. Portanto, eu penso que vamos no bom caminho. Por exemplo, há várias estratégias de envolver os pais não apenas no final do período em que se apresentam as notas, em que se faz uma reunião geral ou de apresentação e de final de período, não apenas nisto, mas envolver os pais ao longo de todo o processo. E já há várias experiências interessantes, nomeadamente convidar os pais à escola para falar da sua profissão, convidar os pais, no caso das ciências, por exemplo, colocar os pais, o trabalho que, por exemplo, que levam para casa é colocar os pais em atividades simples de ciências, na cozinha, há atividades muito interessantes, em que de facto depois os pais chegam à escola e dizem: mas o meu filho pediu-me que eu fizesse isto de ciências, mas porquê que eu... E portanto, é outra forma de trazer os pais sem ser eu vou falar do meu filho e depois lá vêm as notas, se calhar vou ouvir. E portanto, é outra, integrá-los noutras perspectivas também positivas e mostrar que eles até podem colaborar. Eu penso que neste aspecto as escolas estão aí no bom caminho, de integrar, de os colocar muito mais abertos, de os ouvir também. Por fim, a questão que também já aqui falámos da necessidade de avaliar, e isto foi muito debatido, a questão de avaliar, por exemplo, no final do ensino básico, isso é essencial, tem havido aqui oscilações, Isabel Leite. Tem havido muitas oscilações. Curiosamente, durante vários ciclos governativos, nós tivemos uma aparente concordância, porque se foi evoluindo no conjunto de provas que foram sendo avaliadas, que se foi estendendo o número de anos, alargando o número de anos, onde se introduziram provas de aferição, provas de avaliação de final de ciclo, os exames nacionais. Eu diria que agora não foi interrompido, foi mudado uma série de aspectos. Eu acho que essa avaliação externa tem um papel importante. Logo no quarto ano. Logo no quarto ano. Estamos aqui a debater sobretudo até ao quarto ano. Sim, eu não sou... quer dizer, eu acho que se a escola, os professores, os pais desdramatizarem a noção de que é um exame, é importante porque nos vai dar um sinal muito claro de como é que a criança está comparativamente aos seus pares, como é que a escola está comparativamente às escolas com contextos semelhantes. Eu acho que é um instrumento útil. Mas não é um instrumento que, obviamente, substitui, nem pode substituir a avaliação que o professor faz diariamente no contacto com os seus alunos, no trabalho que faz com os seus alunos e nas provas que vai desenvolvendo, nos diferentes instrumentos que vai utilizando ao longo do ano para avaliar a aprendizagem que o aluno está a fazer. E, portanto, a avaliação não é um fim em si mesmo. A avaliação é uma forma... Há o exame, depois há a prova de aferição... Há uma espécie de avaliação do ponto de vista mais light, mais soft ou mais dura? Eu considero que a avaliação é um instrumento de trabalho. Como é um instrumento de medida que nos permite retirar alguma informação, obviamente não toda, sobre como é que aquela criança está a evoluir em termos de aprendizagem. Portanto, é um instrumento importante, não é um fim em si mesmo. Portanto, o objetivo não pode circunscrever-se no final dar uma nota ao aluno.
o objetivo da avaliação tem que ser sinalizar quais são as áreas em que o aluno cumpriu, alcançou os objetivos de aprendizagem, de desenvolvimento, e quais são aqueles onde ele não alcançou e que tem que ser feito um trabalho mais intensivo. Professora Margarida Afonso, os exames do 4º ano agora já não existem. Pois, de facto, eu sou a favor da avaliação. A avaliação é um instrumento que nos ajuda a ver onde estamos bem e que queremos continuar bem, onde estamos menos bem e precisamos de melhorar. Portanto, o objetivo da avaliação é muito válido e ele não pode ser tratado como algo penalizador, como algo que vai ditar tudo o resto. Mas, claramente, é um instrumento essencial em qualquer sistema educativo. O que temos é que pensar é exatamente o que é que queremos avaliar e como é que vamos avaliar. Porque depois nós temos alguns problemas de que avaliamos o que não era suposto ser avaliado. E os professores muitas vezes queixam-se, não é contra a avaliação, mas como é avaliado. Os professores também se queixam de estão a preparar alunos especificamente para o exame. Para o exame, mas a questão é o que se está a fazer, como se está a interpretar esta avaliação, que me parece que não é, se calhar, o mais... Até os próprios pais acabam por dar um peso à avaliação e desviar a atenção para aspectos que nem são os mais... Porque a avaliação é importante. A avaliação faz-nos ver onde é que estamos bem e onde é que precisamos de melhorar. Claramente. Que... Não, não ia acrescentar, ia reiterar esta mensagem. A avaliação dá uma informação útil. Obviamente que o trabalho do professor não se esgota na avaliação em si, no preparar o aluno para a avaliação. Apesar dessa preparação também é importante, como é óbvio, não é? Mas há certa tensão entre avaliação e aprendizagem. Imaginemos, com certeza, mas uma coisa não é antagónica da outra, não é? Não é contrária à outra. Quando um aluno está a preparar a interpretação e a leitura de um texto, ou a redação de um texto, ou a interpretação de um texto, seja para se preparar para uma prova de avaliação externa que vai acontecer no final do ano, seja para se preparar ao longo do ano e consolidar a aprendizagem, é uma forma de preparação. É esse o processo de aprendizagem, é isso que nós queremos que aconteça, não é? É que se exercitem, que se transmitam conhecimentos e que se exercitem a aprendizagem que o aluno está a fazer. Estamos no final do nosso programa, convidamos sempre quem está connosco nestes debates que possa eventualmente sugerir algo para quem queira ler mais, estudar mais, aprofundar até um pouco a sua reflexão sobre estes temas. Alguma sugestão que queiram deixar, Isabel Leite? Eu gostava de sugerir um livro que está extremamente acessível, numa linguagem muito acessível, muito dirigida para a prática, mas com uma forte fundamentação científica. É um livrinho que se chama Criar Leitores, do José Moraes, uma das pessoas que mais tem contribuído na área da investigação da leitura e da escrita, quer internacionalmente, quer nacionalmente, e que me parece que tem uma série de recomendações muito bem fundamentadas, em evidência científica e muito úteis para a prática. E se me permite mais uma breve sugestão. Como estamos a iniciar agora o período de verão, nada melhor do que estimular a leitura nesta altura em que as crianças estão mais livres, os pais também. O Plano Nacional de Leitura tem uma indicação de livros por faixas etárias, por níveis de escolaridade, e esta é uma altura ótima para o fazermos. E nós sabemos que o verão, nas crianças de famílias mais favorecidas, normalmente não implica perda de conhecimento nem de capacidades. Nas outras, normalmente leva precisamente a um retrocesso. E, portanto, para combatermos essa desigualdade, nada melhor do que aproveitar o verão para ler. Professora Margarida Afonso. Eu dou sugestões eventualmente, de uma forma global, de livros de divulgação científica. Nós temos no mercado vários livros de divulgação científica que contam histórias da ciência de uma forma muito interessante e que podem ser utilizados por pais e filhos em conjunto, a uma leitura partilhada. E tenho aqui livros, poderia dar outros exemplos, mas, por exemplo, o José Jorge Letria tem 2 livros muito interessantes para um público infantil-juvenil, que, por exemplo, A Tartaruga de Darwin ou A Estrela de Galileu, em que são livros interessantíssimos, em que pais e filhos podem ler, estão na leitura, estão na aprendizagem da leitura e simultaneamente estão a trabalhar, a explorar imensos aspectos de ciência e a deixar o bichinho da leitura e da curiosidade científica também. E o verão é também um momento também de atividades de ciência em Portugal durante todos os meses. Não é? Exato. Mas são livros excelentes, a leitura é
muito, muito prazerosa e, portanto, eu penso que será uma boa opção. Muito obrigado pelas vossas sugestões e a vossa participação, os contributos neste debate onde falámos sobre a aprendizagem nas nossas escolas, nomeadamente no primeiro ciclo. Um programa que vai poder ouvir de novo na sua versão integral em rr.sap.pt e em podcast nas plataformas digitais habituais do Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Fizeram este programa Carlos Alberto Vermelho, Ana Marta Domingos, André Peralta e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para continuar a falar de educação, mas noutra perspectiva.